Deus acima de todos é claramente uma violação do Estado laico, né? Porque Deus acima de todos é uma demonstração da intolerância cristã, né? Que faz parte do cristianismo. O cristianismo é uma religião historicamente intolerante, né? Não existe, assim, a gente fica, às vezes, pisando em ovos, às vezes a gente fica tentando falar um pouco mais suave, falar um pouco mais manso, a gente tenta às vezes evitar porque assim, o cristianismo é uma religião muito, infelizmente, né, é uma religião totalmente, porque é uma religião na posição de poder, né? Toda religião, o cristianismo tem todos os sintomas de uma religião abusiva, né? Porque é uma religião que está na posição de poder, se ofende com facilidade, usa certas formas de chantagem para chantagear a minoria, né, que é, por exemplo, a ideia de intolerância religiosa. Né? Muitos cristãos usam essa ideia de intolerância religiosa somente com um criticismo. Né? Então, historicamente, o cristianismo vem censurando pensadores, vem censurando cientistas, e infelizmente, o uso da palavra intolerância religiosa pelos cristãos em geral, né, quando eles recebem alguma crítica, é mais um exemplo do uso abusivo dessa palavra. Então, agora imagine um Estado, né, o Estado, teve uma pesquisa no Brasil, né, que eu comento no meu livro, Seria a Bíblia um livro científico, né, no prefácio, que mostrou que de 1 a cada 4 brasileiros, eles são a favor são a favor de um Estado governado por leis religiosas, ou seja, a Bíblia. Né? Ou seja, essas pessoas acham que seria positivo um Estado que seja governado por leis religiosas. Um Estado governado por leis religiosas seria um Estado basicamente com aquelas leis bíblicas. Né? Quem conhece a Bíblia, quem sabe os textos bíblicos, sabe que a Bíblia é um livro totalmente exagerado, né? As punições não batem com os crimes. O, o, então, assim, quando você pega, por exemplo, no Congresso, né? Quando você pega, por exemplo, no Congresso, né? A bancada evangélica está sempre propondo mais punição, mais tempo de prisão, aumentar a prisão, aumentar o número de motivos pelo qual as pessoas serão presas. Então, assim, teve uma pesquisa muito que eu comento com bastante frequência, no qual eles estudaram crianças que foram educadas em lares do cristianismo e do islamismo. O que eles encontraram foi bastante curioso, né? Crianças que são educadas em lares religiosos, né, cristão e islamismo, que são duas religiões que vieram do judaísmo, tendem a serem menos altruístas e tendem a querer punir seus colegas com punições mais severas. Então, isso mostra, mas isso é possível de ver, né? Se você pegar a bancada evangélica e todas as leis que eles tentam passar, todas as leis da bancada evangélica geralmente tem algum tipo de punição, às vezes punições totalmente desproporcionais, como o pé do estuprador, 20 anos de cadeia para a jovem que fizer aborto. Então, esse tipo de comportamento, tem o caso da maconha também, que ele se envolve, né? Que felizmente a Suprema Corte, o STF, conseguiu. O caso do aborto é sempre um assunto que gera toda uma polêmica, a gente não consegue evoluir, o Brasil já é atrasado nas leis, né? O Brasil já tem uma das piores leis do mundo do aborto, e a gente não consegue avançar, porque toda vez que o STF, que está fazendo um excelente trabalho, tenta avançar um pouco, né, nas leis, a gente tem toda aquela bancada evangélica, todo aquele escândalo que eles arrumam em torno de da questão do aborto. Então, assim, é, é, o nacionalismo cristão, né, que no Brasil a gente chama de bolsonarismo, é uma ameaça ao Estado democrático, né? Porque assim, a gente não pode pensar em Estado democrático se esse Estado democrático não cuidar da minoria. Então, um Estado democrático é aquele Estado que respeita a minoria. Não faz nenhum sentido a gente falar de Estado democrático se o Estado democrático não respeita a minoria, né? Ou seja, aqueles que representam a minoria no Estado, né? Então, ou seja, os cristãos têm uma dificuldade. A parte mais difícil é que você não vai conseguir um cristão admitir isso, né? O cristianismo é a religião do João 20:29, né? Que é a negação, que é a fé, né? Que é a dificuldade com evidências, a dificuldade em lidar com aquilo que foge, né? A fé cristã. Então, assim, o cristianismo não é uma religião que se espalhou
que se espalhou na... O cristianismo não é uma religião que se espalhou. Eles tentam vender a ideia de que o cristianismo se espalha na base do amor, da compreensão, do respeito. Mas o cristianismo não se espalhou na base da compreensão, do respeito. O cristianismo é uma religião que se espalhou na base da pancadaria, né, e na base da humilhação do coletivo, né? Ou seja, os missionários são pessoas que vão para outros países para tentar impor a sua religião, desrespeitando a religião das pessoas localmente. Então, assim, o cristianismo ele tem o cristianismo ele tem uma visão bonita, que é romantizado, que eles vendem para as pessoas como se fosse um produto mesmo. Eles vendem como se fosse um produto que você precisa de salvação, que você precisa de ensinar seus filhos a moral cristã. Só que por trás desse produto que eles estão vendendo, tem todo uma submissão, tem toda uma questão. Existem estudos mostrando que você consegue mostrar através de estudo que, por exemplo, a sua religião, né, ou seja, se você é evangélico, se você é católico, você tem alinhamento político, né, os evangélicos tendem a se alinhar com o Bolsonaro, enquanto que os católicos tendem a se alinhar com o Lula, né, então você consegue ver esse alinhamento político, né, de acordo com a religião, o que é uma coisa bem assim, eu diria até bizarra, né,